Se você encontrou este vídeo agora, não é coincidência. Há momentos na vida em que tudo parece seguir um fluxo comum, até que algo inesperado nos interrompe e nos obriga a prestar atenção. Este é um desses momentos. O que você vai ouvir aqui não é apenas mais uma palavra solta, mas uma mensagem direta de Deus para o seu coração. Muitos passam despercebidos, ignoram sinais, fecham os ouvidos e continuam como se nada tivesse acontecido. Mas você não pode cometer esse erro. Quando o céu fala, o silêncio da alma precisa se render. Imagine quantas vezes você pediu por uma resposta. Quantas vezes questionou se Deus realmente estava ouvindo suas orações. Agora, Ele te dá a prova de que escuta, trazendo clareza para a sua mente e esperança para o seu espírito. O que será dito aqui tem o poder de mudar o rumo da sua vida, de abrir caminhos que você acreditava estarem bloqueados e de colocar sua fé em movimento novamente. Essa é a voz que corta a confusão, que traz ordem ao caos, que separa o medo da coragem. Por isso, não desvie sua atenção. Cada palavra a seguir é uma chave que pode destrancar o propósito que você tanta busca. A história não contada. Quantas vezes você já sentiu que estava sozinho no meio de uma tempestade e não sabia para onde correr? O coração fica acelerado, a mente inquieta, os pensamentos se multiplicam em todas as direções e, de repente, parece que não existe nenhuma saída. A Bíblia nos mostra que essa sensação não é nova. Homens e mulheres que caminharam antes de nós também se depararam com o mesmo vazio, com a mesma angústia e com a mesma tentação de ignorar a voz de Deus. Jonas, por exemplo, não queria ouvir. Ele recebeu uma ordem clara do Senhor e ainda assim tentou fugir. Pensou que poderia se esconder, pensou que poderia silenciar a voz que o chamava. O resultado foi uma tormenta que quase destruiu a sua vida e a vida de todos que estavam no mesmo barco. Essa não é apenas uma história antiga, guardada em páginas amareladas da Escritura. É um retrato da nossa própria experiência. Porque toda vez que você tenta escapar daquilo que Deus está dizendo, uma tempestade se levanta. E não é apenas ao redor, é dentro. É como se o mar da alma começasse a se agitar de forma violenta, anunciando que você não pode continuar vivendo sem prestar atenção ao chamado divino. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Tudo parece estar fora de ordem, como se o mundo tivesse perdido o equilíbrio. Você olha para a sua vida e percebe rachaduras, percebe fendas que se abriram ao longo do tempo porque em algum momento você também ignorou uma advertência. O silêncio que você sente agora não é a ausência de Deus, mas é o alerta de que Ele deseja sua atenção total. É como o momento em que os sinais de trânsito piscam em vermelho, chamando você a parar antes de avançar. Se você insiste em seguir sem escutar, o acidente é inevitável. A alma funciona assim. Quando Deus fala e nós fingimos que não ouvimos, caminhamos cegos em uma estrada escura, sem saber que cada passo em falso pode ser a queda que nos derruba completamente. Mas a beleza dessa história é que Deus nunca deixa de estender a mão. Ele não vira as costas para você no meio do erro. Ao contrário, Ele insiste. Ele chama, Ele cutuca, Ele cria circunstâncias para que você não permaneça indiferente. É por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Não é acaso, não é acidente, é intervenção divina. O que você sente como inquietação no coração é a voz de Deus dizendo: pare de fugir, olhe para mim, confie em mim. A tempestade não é para destruir você, é para redirecionar o seu caminho. E essa percepção muda tudo. Deixa de ser um castigo e passa a ser uma oportunidade. O que parecia caos se revela como um grande ato de misericórdia. A tempestade não é a prova do abandono, é a prova do cuidado. Porque se Deus não estivesse interessado em resgatar você, teria deixado que a sua fuga seguisse até o fim. Mas Ele não permite.
Ele interrompe, ele sacode, ele muda a rota. E aqui está o ponto central. Não ignore esse movimento. Não feche os ouvidos quando Deus levanta o vento para te despertar. Você não precisa chegar ao fundo do mar como Jonas para entender o chamado. Você pode ouvir agora, você pode responder hoje. Quantas vezes você pediu a Deus que falasse? Quantas vezes clamou por uma resposta? Quantas noites sem sono, quantos dias de incerteza, quantos momentos em que a angústia parecia maior do que a fé? Agora Ele está falando. E se você ignorar, estará repetindo o erro de tantos que foram chamados, mas se recusaram a ouvir. Você não precisa prolongar o sofrimento. Deus já está oferecendo a saída. É como se Ele estivesse diante de você com a mão estendida dizendo: confia, volta para mim, entrega o que pesa. Se você ignora, continua carregando o fardo. Se você ouve, o peso cai, a alma respira e a vida encontra direção. Este é um momento raro, um instante precioso. Muitos desejariam estar no seu lugar agora, ouvindo essa mensagem clara, direta, pessoal. Mas você é quem recebeu a oportunidade. Por isso eu digo, não guarde só para si. Essa palavra não foi liberada apenas para acalmar a sua tempestade, mas para alcançar outras vidas que talvez estejam no naufrágio completo. Talvez alguém que você conheça esteja hoje à beira do desespero, pedindo a Deus um sinal. E você pode ser a resposta. Quando você compartilha esta palavra, você está estendendo a mesma mão que agora está sendo estendida para você. É como se você dissesse: eu recebi, e agora passo adiante para que outros também recebam. Não permita que esta mensagem se perca no seu silêncio. Dê um passo de fé agora. Curta este vídeo como um testemunho de que você reconhece a voz de Deus. Inscreva-se para permanecer conectado a palavras que fortalecem a sua caminhada e compartilhe com alguém que precisa urgentemente ser alcançado. Talvez esse simples gesto seja o instrumento que salvará uma vida. Talvez seja exatamente isso que Deus está pedindo a você neste momento. Não ignore, não feche os ouvidos, não passe adiante como se fosse apenas mais um vídeo. Este é o alerta, esta é a resposta, este é o chamado. O versículo revelador, Deus não fala apenas através das circunstâncias da vida. Ele fala pela sua palavra, e muitas vezes essa voz é ignorada porque a mente está sobrecarregada e o coração distraído. O ser humano tem a tendência de buscar respostas em todos os lugares. Nos conselhos de amigos, em livros de autoajuda, nas soluções rápidas que parecem aliviar momentaneamente a dor. Mas a verdade é que a voz mais clara e mais poderosa está sempre à disposição, registrada nas Escrituras. E é justamente essa voz que muitos insistem em ignorar, como se fosse algo distante, antiquado, sem ligação com os dilemas atuais. Hoje quero abrir diante de você um versículo que não é citado com frequência em mensagens populares, mas que carrega um peso extraordinário, capaz de sacudir a consciência e despertar o coração. Ezequiel 3:18. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o advertires, nem falares para advertir o ímpio do seu mau caminho, para salvar a sua vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Essa palavra pode parecer dura à primeira vista, mas é justamente aí que reside sua força. O que Deus está dizendo é que ignorar a voz dele não é apenas uma questão pessoal, uma escolha isolada que afeta somente você. Ignorar a direção divina tem consequências espirituais profundas. Quando ele fala, não é apenas para orientar sua vida, é para proteger você e também para proteger aqueles que estão ao seu redor. Se você escolhe não ouvir, se você finge que não entendeu, você não apenas se expõe ao perigo, mas coloca em risco quem está perto de você, porque a sua obediência pode ser o canal que Deus usa para salvar outros.
Esse versículo revela que não é um Deus distante que fala em tom de ameaça, mas é um Pai zeloso, atento, que insiste em advertir, porque sabe o que acontece quando seguimos caminhos de morte. Quando Ele levanta a sua voz, não é para nos aprisionar, é para nos libertar de armadilhas que muitas vezes nem conseguimos enxergar. A advertência é um ato de amor, um sinal de cuidado, uma prova de que Ele não nos deixa caminhar sem direção. Mas quantas vezes tratamos essa advertência como incômoda? Quantas vezes fechamos a Bíblia e pensamos, isso não é para mim, é muito pesado, é muito exigente? Cada vez que fazemos isso, nos afastamos da fonte de vida e abrimos espaço para que a escuridão avance. Talvez você esteja justamente nesse ponto hoje, diante de uma decisão que parece pequena, mas que no fundo carrega implicações eternas. O versículo deixa claro que ignorar a voz de Deus é comprometer o futuro. Você pode até escolher fechar os ouvidos, mas não pode escolher as consequências dessa surdez espiritual. Quantas pessoas já perderam relacionamentos porque não ouviram o alerta divino? Quantos já entraram em negócios que pareceram promissores, mas terminaram em ruína porque não buscaram a direção de Deus? Quantos já mergulharam em caminhos de destruição, acreditando que tinham controle, mas descobriram tarde demais que o preço era alto demais? Esse é o momento em que a palavra vem para acordar você. Deus não está brincando com o seu destino. Ele está chamando a sua atenção para que você perceba que viver indiferente é um risco que você não pode se permitir. Ezequiel 3,18 é uma trombeta que ecoa não só para a sua vida, mas também para o impacto que você pode ter na vida de outros. Se você escuta e obedece, torna-se canal de transformação. Se você ignora, carrega consigo a responsabilidade de quem poderia ter sido alcançado e não foi. Por isso, não trate essa mensagem com indiferença. Ela não é mais uma leitura entre tantas. Ela é a mão de Deus sacudindo você, chamando você a parar, refletir e realinhar. Hoje pode ser o dia em que você escolhe ouvir de verdade, abrir o coração, aceitar que essa advertência é amor disfarçado de urgência, porque Deus sabe o que está à frente e você não sabe. Ele enxerga os abismos antes da curva. Ele sabe onde o caminho se torna perigoso. E Ele só está pedindo uma coisa: ouça, não ignore, leve a sério. E aqui está um ponto essencial. Quando você recebe uma palavra assim e decide guardá-la apenas para si, algo fica incompleto. Porque essa mensagem não foi entregue apenas para proteger você, mas também para ser transmitida a outros. Talvez alguém da sua família esteja hoje em risco de tomar uma decisão desastrosa. Talvez um amigo próximo esteja prestes a se afundar em escolhas erradas. Talvez um colega de trabalho esteja vivendo no limite, precisando de uma advertência que só uma palavra de Deus pode trazer. E você pode ser o canal. Se essa mensagem já fez sentido para você, imagine o impacto que ela pode ter em quem você ama. Imagine o quanto pode significar para alguém que está desesperado e não sabe a quem recorrer. O simples gesto de compartilhar pode se tornar o instrumento que muda a rota de uma vida. Por isso, eu peço a você, com toda seriedade, não ignore este momento. Clique em gostei agora, inscreva-se no canal para permanecer conectado e compartilhe esta mensagem. Não faça isso por obrigação. Faça porque você reconhece que aquilo que recebeu precisa ser multiplicado. O Evangelho nunca foi sobre guardar para si, sempre foi sobre passar adiante. E hoje, você tem a chance de ser o elo que leva alguém do abismo para a esperança. Experiência interativa. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. Você está caminhando por um deserto, sozinho, sem direção, quando de repente sente uma mão firme segurando a sua. Essa mão não é comum. Ela transmite paz, segurança e uma força que não pertence a este mundo. Essa é a mão de Deus, e é exatamente isso que Ele está oferecendo a você neste momento. Não é uma ideia abstrata, é real. Ele está te dizendo agora: não tenha medo, eu vou te ajudar.
Quantas vezes você se apoiou em pessoas, em circunstâncias ou até mesmo em sua própria força e mesmo assim acabou se sentindo frágil e vazio? O que Deus está mostrando aqui é que a sua segurança não depende de quem está ao redor, mas de quem está acima. Essa cena que você está visualizando é uma chave espiritual. Ela ensina que quando você reconhece a mão de Deus sobre a sua vida, o caos perde força, o medo se dissolve e a fé se renova. Não ignore essa experiência. É um convite para confiar, entregar e se alinhar com os planos divinos. Agora, se essa imagem tocou você, se fez sentido em sua caminhada, não guarde só para si. Dê o próximo passo. Clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você estará multiplicando esta experiência em milhares de corações que também precisam sentir essa mão poderosa segurando a vida deles. Palavra profética direta. Deus manda te dizer, você não foi esquecido. O que você vive hoje, por mais pesado que pareça, não é a prova do abandono, mas o sinal de que o céu está movimentando algo maior do que você pode imaginar. Cada lágrima que escorreu do seu rosto foi contada, cada oração que parecia não ultrapassar o teto foi ouvida, cada silêncio que machucou o coração foi notado. Nada passou despercebido. O que pareceu atraso não foi esquecimento, foi preparo. O que pareceu perda não foi o fim, foi redirecionamento. Você precisa entender que o Deus que está no controle não desperdiça dor, não ignora clamor e não se cala diante da sua luta. Ele trabalha no invisível, move peças que você não enxerga e organiza cenários que você ainda não entende. Talvez você tenha se perguntado, por que tudo parece dar errado? Porque, se eu tenho fé, ainda passo por tanta dificuldade? A resposta está na forma como Deus molda os seus filhos. O ouro precisa do fogo para brilhar. O barro precisa da pressão para se transformar em vaso. A semente precisa morrer no solo para florescer. O que você chama de atraso é, na verdade, o tempo exato em que Deus está formando dentro de você a estrutura necessária para sustentar aquilo que Ele já decretou. Porque não basta receber a bênção, é preciso estar preparado para mantê-la. Deus não está apenas mudando as circunstâncias ao redor, Ele está mudando você por dentro. O decreto já foi liberado. No mundo espiritual, a ordem já foi dada. Portas que estavam fechadas estão sendo preparadas para se abrir. Encontros que pareciam impossíveis estão sendo agendados por mãos divinas. Oportunidades que você acreditava perdidas estão sendo restauradas. Mas tudo isso só terá efeito quando você decidir ouvir e não ignorar a voz que está sendo liberada agora. O céu não está em silêncio. O céu está em movimento. E este movimento é em seu favor. Talvez você esteja cansado de promessas, cansado de ouvir palavras e não ver mudanças. Mas entenda, quando Deus fala, não é apenas palavra solta no ar. É decreto, é ordem que se cumpre. O mesmo Deus que disse haja luz e a luz surgiu, é o Deus que hoje diz haja mudança na sua vida. O mesmo Deus que abriu o mar para libertar um povo inteiro é o Deus que pode abrir o mar das suas impossibilidades. O mesmo Deus que ressuscitou mortos é o Deus que pode ressuscitar os sonhos que você acreditou estarem enterrados. E Ele não está dizendo isso para a multidão, está dizendo para você. Essa palavra não é generalizada, não é uma mensagem solta para qualquer um. É específica, é como uma carta endereçada com o seu nome. Não importa se até aqui você duvidou, se até aqui você hesitou. O que importa é que neste exato momento Deus está reafirmando: eu estou com você, eu não te abandonei, eu não te deixei para trás. O que eu prometi vai se cumprir. E você precisa decidir se vai ignorar ou se vai se posicionar em fé. Você pode até pensar que não tem forças, que não tem fé suficiente, que não sabe como reagir. Mas o segredo não está na sua força, está na decisão de ouvir.
Quando você ouve e se rende, Deus faz o resto. Quando você aceita e se entrega, Ele assume o controle e move o que precisa ser movido. Por isso, não endureça o coração. Não trate esta palavra como apenas mais uma mensagem. Ela é um divisor de águas, é o início de um novo ciclo, é o sopro que coloca sua vida de volta no rumo. E aqui está o ponto crucial. O que você vai fazer com essa palavra? Vai ouvir e ignorar ou vai ouvir e agir? Porque ignorar significa continuar carregando o mesmo peso, vivendo o mesmo ciclo, sofrendo as mesmas dores. Mas agir em fé significa abrir espaço para que Deus transforme o que parecia impossível. E você sabe que precisa dessa transformação. O vazio que sente dentro de si já não pode ser preenchido por nada além da presença de Deus. Agora eu te pergunto, quantos ao seu redor estão vivendo a mesma luta que você enfrentou? Quantos precisam ouvir exatamente essa palavra para não desistirem hoje? Talvez você seja a única ponte entre o desespero deles e a esperança de Deus. Por isso eu digo a você com seriedade, compartilhe esta mensagem. Não hesite. O simples ato de encaminhar pode salvar alguém que já não tem forças para continuar. E se esta palavra falou ao seu coração, não deixe morrer aqui. Curta este vídeo como sinal de fé. Inscreva-se para caminhar junto em uma jornada de esperança e compartilhe para que outros também sejam alcançados. Esse gesto pode ser a diferença entre alguém desistir ou se levantar novamente. Você foi chamado para receber, mas também para multiplicar. E hoje, Deus está convidando você a ser parte dessa corrente de transformação. Testemunho inspirador. Existem momentos em que a teoria não basta, em que ouvir apenas conceitos não preenche o coração. É nesses momentos que precisamos de histórias reais, de testemunhos que provem que o agir de Deus não está distante, mas vivo e presente na vida daqueles que confiam. Talvez você esteja cansado de ouvir promessas, cansado de mensagens bonitas que parecem não tocar sua realidade. Por isso, quero compartilhar com você a essência de um testemunho que pode ser o reflexo do que Deus deseja realizar em sua vida agora. Imagine alguém que parecia ter perdido tudo. As contas se acumulavam, os relacionamentos estavam desgastados, a saúde emocional em ruínas. No meio da noite, sozinho, essa pessoa questionava: será que Deus ainda se importa comigo? Será que minhas orações estão sendo ignoradas? O coração estava quebrado, a mente esgotada, a vida parecia um peso impossível de carregar. Foi justamente nesse cenário que uma palavra simples chegou. Não veio com grande espetáculo, não veio com promessas humanas, mas como uma mensagem direta de Deus. Eu não me esqueci de você. Aquela frase penetrou a escuridão da alma e reacendeu uma fagulha de esperança. A partir desse momento, aquela pessoa decidiu não ignorar. Decidiu acolher, decidiu crer, decidiu dar um passo, mesmo pequeno, em direção à fé. O que aconteceu depois não foi um milagre instantâneo em que todos os problemas desapareceram, mas foi uma mudança interior tão poderosa que se tornou a raiz de uma transformação completa. A paz começou a substituir a ansiedade, a clareza começou a tomar o lugar da confusão e portas que estavam fechadas começaram a se abrir uma a uma. Esse não é apenas o testemunho de alguém distante. É a prova de que quando você escolhe ouvir, quando você decide não ignorar a voz de Deus, algo começa a mudar. Talvez não do lado de fora imediatamente, mas sempre de dentro para fora. Porque Deus trabalha primeiro no coração, fortalece a fé, restaura a mente, para então alinhar as circunstâncias externas. Você pode se reconhecer nessa história. Talvez não sejam as mesmas situações, mas o sentimento é o mesmo. A exaustão, a dúvida, a vontade de desistir.
O que fez diferença não foi a força daquela pessoa, mas a decisão de ouvir e de crer. Essa mesma decisão está diante de você hoje. Você pode escolher ignorar e continuar vivendo da mesma forma, ou pode abrir os ouvidos e o coração e permitir que essa palavra transforme a sua vida. O milagre não está distante, ele começa na sua resposta. E essa resposta não precisa ser grandiosa, ela pode ser tão simples quanto dizer, eu creio, Senhor. Pode ser tão prática quanto decidir compartilhar essa mensagem com alguém que também está sofrendo. Porque a fé nunca é apenas para si, ela sempre se torna testemunho que alcança outros. Quando Deus transforma a vida de alguém, Ele não faz isso para que a pessoa guarde em silêncio. Ele faz para que o testemunho se torne semente que frutifica em outras vidas. Talvez você tenha sido colocado neste momento diante desta palavra justamente para isso, para que a mudança que Deus está trazendo em você se torne a fagulha que acende a transformação em outra pessoa. Esse é o poder de um testemunho. Ele não é apenas um relato, é uma ferramenta que Deus usa para multiplicar esperança. E agora eu preciso olhar nos seus olhos espiritualmente e perguntar: você vai guardar essa palavra apenas para si ou vai permitir que ela se espalhe? O simples ato de clicar em gostei é um sinal de que você acolheu, de que essa mensagem encontrou lugar no seu coração. O ato de se inscrever é uma escolha de permanecer conectado, de continuar sendo alimentado por palavras que sustentam a sua fé. E o ato de compartilhar é mais do que apertar um botão, é ser instrumento de Deus. É dizer, eu recebi e agora entrego a alguém que também precisa. Não subestime o poder desse gesto. Uma mensagem compartilhada pode alcançar alguém que está à beira do abismo, alguém que decidiu que não vale, mas a pena continuar, alguém que orou pedindo um sinal e encontrará neste vídeo a resposta. Você pode ser a ponte entre a desistência e a esperança, entre a escuridão e a luz. Por isso, não hesite. Se essa palavra tocou você, se ela trouxe e mais, se reacendeu sua fé, faça algo com isso agora. Curta este vídeo como sinal da sua concordância, inscreva-se para permanecer nessa jornada e compartilhe com quem precisa experimentar a mesma intervenção de Deus. Você pode estar pensando que um clique não faz diferença, que compartilhar não muda nada, mas pense assim: Jonas ignorou a voz de Deus e quase levou uma tripulação inteira à morte. Você, ao ouvir e obedecer, pode levar uma multidão à vida. O seu gesto não é pequeno. Ele é o canal pelo qual Deus alcança outros. E é por isso que eu digo, não ignore essa oportunidade. Deus está pedindo não apenas o seu coração, mas também a sua disposição em ser parte do que Ele está construindo. Esse testemunho não é uma história distante. Ele é uma prova viva de que quando alguém escolhe ouvir, tudo muda. Agora chegou a sua vez. O que você vai decidir? Urgência final. Este é o momento em que tudo converge. Você pediu sinais, você buscou respostas e agora está diante delas. Ignorar essa mensagem seria como fechar os olhos diante da luz que já está iluminando o caminho. Deus está dizendo claramente: o tempo é agora. Não amanhã, não em algum futuro distante, mas neste instante. Ele está chamando você para sair da incerteza e caminhar em direção ao propósito que já foi preparado. Pense em quantas oportunidades já passaram porque você hesitou. Quantas portas deixaram de ser abertas porque o medo falou mais alto. Mas Deus está quebrando esse ciclo. Ele está oferecendo um novo começo e reafirmando que você não foi deixado para trás. Essa é a hora de dar um passo de fé, de declarar que você acredita, de assumir que não está sozinho. O céu inteiro se move quando alguém escolhe ouvir a voz de Deus em vez de ignorá-la. Se esta mensagem tocou o seu coração, não permita que termine aqui. Curta este vídeo para mostrar ao mundo que você está em acordo com essa palavra.
Inscreva-se para caminhar junto em uma jornada de fé e compartilhe com alguém que precisa sentir a mesma urgência de Deus. Essa decisão de espalhar pode ser o elo que conecta mais pessoas ao propósito divino, chamado à ação espiritual e comunidade. O que você ouviu até aqui não é apenas uma reflexão, é um chamado. Deus está levantando pessoas que não apenas recebem, mas também se tornam instrumentos para que outros recebam. Quando você comenta, quando compartilha, quando se envolve, você não está apenas interagindo com um vídeo, está entrando em uma corrente de fé que alcança vidas que talvez nunca ouviriam essa voz de esperança de outra forma. Este é o momento de assumir publicamente a sua posição. Declare nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus. Esse ato simples não é apenas simbólico, é um testemunho de fé. É como plantar uma semente visível que inspira outros a fazer o mesmo. Quando você decide se posicionar, está fortalecendo a sua caminhada e também edificando aqueles que ainda estão fracos na fé. Mas não pare aí. Inscreva-se para permanecer conectado a palavras que fortalecem a alma e compartilhe essa mensagem. Imagine quantas vidas podem ser tocadas porque você decidiu não se calar, não guardar apenas para si, mas espalhar o que recebeu. O Evangelho é movimento, é multiplicação, é ação. E agora, você faz parte dessa missão. Ponto mais alto. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem encontrou o seu coração porque Deus quis falar com você de maneira clara e direta. Hoje é o dia em que você escolhe se continua ignorando os sinais ou se decide viver a transformação que o céu já decretou. Nada muda até que você tome uma decisão, e essa decisão começa em ouvir e agir. Deus está abrindo um novo ciclo diante de você. Ele não fala em vão, ele não desperdiça palavras. Cada segundo deste vídeo foi preparado para que você tivesse a certeza de que não está esquecido. A partir de agora, o convite é claro. Levante-se em fé, confie e dê o passo. O propósito que Deus tem para você é maior do que seus medos e mais forte do que suas dúvidas. Esta é a resposta que você tanto buscou. Não ignore, abrace. O tempo de Deus é agora e Ele está te chamando. E antes de encerrar, quero que você faça parte dessa corrente viva de fé. Curta este vídeo como sinal de que recebeu essa palavra. Inscreva-se para continuar recebendo direções de Deus e compartilhe com alguém que precisa dessa mesma voz em sua vida. Esse pode ser o maior presente espiritual que você já deu a alguém.